Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e sejam bem-vindos ao 6º episódio da nossa série Back to Zero. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre as ferramentas de seleção aqui do Photoshop, criando aqui essa fotomontagem com os Simpsons, certo? Curtiu a ideia? Então bora para o nosso vídeo de hoje. Bom galera, já estou aqui com o meu Photoshop CC 2018 aberto, beleza? E para a gente poder criar aqui essa fotomontagem, eu vou estar disponibilizando para vocês na descrição desse vídeo as 5 imagens que eu vou estar utilizando nesse projeto, para se caso você quiser baixar e acompanhar junto comigo, então fique à vontade, beleza? Então vamos começar. Primeiro eu vou pegar aqui a minha imagem de plano de fundo, a imagem do bar aqui, né? E vou arrastar para dentro do Photoshop. Porém, vou arrastar aqui em cima, né? Para que o Photoshop crie uma nova aba aqui, um novo projeto pra gente. E aí então a gente pode comparar os dois projetos, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui então vai ser colocar o quadro do Homer aqui atrás, certo? Então eu vou pegar aqui a imagem do quadro do Homer, vou arrastar para dentro do Photoshop, vou pressionar Enter para confirmar a minha importação e a primeira ferramenta de seleção que a gente vai estar utilizando aqui vai ser a ferramenta letreiro retangular. É a segunda ferramenta aí do seu painel. Você vai primeiro selecionar ela, aí você pode configurar algumas coisas aqui em cima também, então você pode criar uma nova seleção, adicionar já uma seleção existente, você pode brincar com essas configurações aqui. Então, por enquanto, vou deixar aqui na opção de nova seleção, com um raio de difusão de 0 pixels mesmo, tá? Essa difusão é a suavidade que a seleção vai dar nas bordas dela, tá bom? Então, se você quiser uma borda mais suave, menos dura, né? Aí você pode colocar aí uma difusão maior que o Photoshop vai dar esse efeito para você, tá? Por enquanto vou deixar aqui em 0 pixels mesmo e vou selecionar aqui o quadro do Homer. Então vou criar um retângulo em volta do quadro do Homer aqui e pronto, a nossa seleção está feita, certo? Agora eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso apertar o atalho Ctrl J, certo? E o Photoshop vai automaticamente criar uma nova camada aqui pra gente somente com o conteúdo da seleção, certo? Ou então eu posso também apertar o atalho Ctrl Shift e aí o Photoshop vai inverter a seleção. Então, em vez de selecionar o quadro do Homer, ele vai selecionar o fundo da minha imagem, certo? E aí eu venho aqui com o botão direito em cima da minha camada do quadro do Homer, venho aqui em rasterizar a camada para poder editar todos os aspectos dessa camada, né? E aí vou em Delete e pronto, removi o fundo da mesma maneira. Então tem essas duas formas aí que você pode estar fazendo, ok? Agora o próximo passo é colocar o nosso quadro aqui na parede. Então eu vou posicionar ele aqui, vou pressionar Ctrl T do meu teclado para redimensionar a minha imagem, vou pressionar a tecla Shift, vou redimensionar aqui e vou colocar aqui a minha imagem sobrepondo a imagem do quadro original. Bom, agora o próximo passo é a gente inserir aqui o Move na nossa imagem, certo? Então eu vou pegar o Move aqui, vou jogar para dentro do meu Photoshop, vou pressionar Enter novamente para confirmar a seleção e agora a gente vai utilizar uma ferramenta de seleção diferente, tá? A gente vai utilizar aqui a ferramenta varinha mágica, tá? É a quarta ferramenta aí do seu painel e você pode clicar com o botão direito em cima da ferramenta e você pode ver que a gente tem dois tipos de ferramenta. Tem a ferramenta de seleção rápida e a varinha mágica. A seleção rápida, você pode clicar e arrastar e o Photoshop vai automaticamente fazendo para você a seleção, como vocês podem ver. Mas, porém, como esse plano de fundo aqui ele é todo branco, então para mim é mais fácil utilizar a ferramenta varinha mágica. Por quê? Porque eu venho aqui, ajusto a tolerância, tá? O que é essa tolerância? Vamos supor, se eu coloco aqui uma tolerância de 20, eu clico aqui no meu plano de fundo e você pode perceber que essa mancha aqui cinza, ela não foi selecionada. Então o nosso personagem não foi selecionado e nem a mancha. Porém, eu quero que o Photoshop ele avance sobre ela e selecione ela também. Então eu venho aqui em tolerância, aumento a tolerância do Photoshop, vou desfazer a seleção aqui pressionando Ctrl D, tá? Para retirar as seleções que você já criou, você aperta esse atalho e aí eu vou clicar no meu plano de fundo aqui e você pode perceber que agora o Photoshop selecionou aqui todo o nosso plano de fundo, inclusive a mancha também, certo? Aí eu venho aqui em cima, seleciono a segunda opção, certo? Que é
adicionar a seleção para que eu possa clicar aqui dentro e também selecionar esse pedacinho que tem aqui dentro da minha imagem, entre meu personagem aqui e o telefone, certo? Agora, com tudo selecionado, eu venho novamente na camada do meu personagem, clico com o botão direito, venho rasterizar camada e aperto Delete e pronto, todo o plano de fundo branco ali foi removido com sucesso, ok? Agora, o próximo passo é colocar ele atrás do balcão. Para a gente poder fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que selecionar aqui um pedaço do balcão, né? Agora eu vou utilizar aqui a outra ferramenta de seleção, que é a ferramenta laço poligonal, tá? A laço poligonal a gente tem aqui 3 ferramentas que a gente pode utilizar, né? Então a ferramenta laço padrão, que seria basicamente clicar com o seu mouse, manter o mouse pressionado e aonde você passar o mouse, né? Ele vai criar uma linha. E quando você voltar ao ponto original e soltar, o Photoshop vai criar uma seleção aí. Então esse é um modo mais manual para você poder fazer seleções no Photoshop. Depois eu tenho o laço poligonal, que é quando eu clicar uma vez, ele já vai criar um ponto ali. E aí quando eu clicar novamente, ele vai prender, né, fazer uma linha, e aí você vai conseguindo fazer uma seleção de forma mais quadrada, mais retangular aí, certo? Mais geométrica, ok? E aí eu consigo fazer também uma nova seleção quando eu uno meu ponto final ao meu ponto inicial, certo? E eu tenho também a ferramenta laço magnético, que você clica uma vez e você vai só passando o mouse por cima da onde você quer selecionar e o Photoshop automaticamente vai criando aqui alguns pontos, como vocês podem ver. E aí quando eu volto ao meu ponto inicial, novamente eu tenho uma nova seleção. Então eu tenho essas 3 opções aí para poder fazer, que vai funcionar dependendo do tipo de coisa que você está querendo produzir no Photoshop, certo? Bom, depois que eu selecionei aqui o balcão, o próximo passo é vir na camada do balcão, pressionar Ctrl J, vou criar uma nova camada somente com essa seleção aqui, como vocês podem ver, e vou pegar esse pedaço do balcão aqui e arrastar para a primeira camada. Então vou deixar ele aqui como primeira camada, beleza? Agora é simples, eu pego o Move e simplesmente arrasto para dentro aqui do meu balcão e você pode ver que já tem esse efeito aqui de perspectiva, certo? Agora eu vou diminuir um pouco ele aqui, vou ajustar aqui o tamanho dele para ficar mais legal. Agora o próximo passo é a gente adicionar o nosso Homer. Também é muito simples, adiciono aqui o Homer ao meu projeto, aperto o Enter para confirmar a minha importação, vou pegar a camada do Homer e arrastar aqui para minha primeira camada, para ela sobrepor, né, o balcão e o Move, beleza? E agora eu venho aqui e seleciono novamente a minha ferramenta varinha mágica, clico no meu plano de fundo, venho aqui na opção adicionar seleção, clico aqui dentro do cabelo dele também e depois, venho aqui na minha camada, botão direito, rasterizar camada e delete. E pronto, já tenho o Homer aqui também prontinho para a gente poder utilizar aqui, certo? Agora só falta o Bart, então a mesma coisa, você arrasta ele para o Photoshop, vai com a nossa ferramenta de seleção varinha mágica, clica no plano de fundo, vou dar um zoom aqui também para poder selecionar esse trechinho aqui embaixo, né, entre o skate e o pé dele, vou rasterizar camada e depois vou dar um delete e pronto. Já temos aí também o nosso Bart com o plano de fundo removido, e aí é só você redimensionar pressionando Ctrl T e colocar no cantinho que você quer aí. Beleza? Bom, galera, essas são as 3 ferramentas de seleção aqui que o Photoshop oferece pra gente, que são as principais aí que você vai estar conseguindo utilizar aí nos seus projetos para criar suas composições, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem nos comentários, tá bom? Deixa aí o like também se você gostou do vídeo, ajuda bastante. E a gente se vê então no próximo tutorial, no próximo episódio da nossa série Back to Zero, beleza? Então eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!